porque esse objetivo ele é importante para a comunidade científica, técnica, para as construtoras, para os engenheiros, enfim. Isso se faz na introdução, tá? E aí, para você ir do objetivo para os resultados, vamos cortar os esperados aqui, na verdade, nesse meio do caminho, você precisa, número um, né, fazer a teoria, e número dois, apontar a metodologia que você vai ou já utilizou para obter esses resultados, tá? Então, a teoria é o que a gente chama de revisão bibliográfica. Essa revisão bibliográfica nada mais é do que uma pesquisa que vocês vão fazer para tirar o que vocês precisam, né? O que já existe, o que não existe, e isso vai pavimentar, vamos dizer assim, para vocês apontarem a metodologia que vocês vão utilizar, tá? Só que a revisão bibliográfica, ela não vai tratar direto, né? Então, exemplo aqui do grupo que vai falar sobre contenção. Ela já não vai falar direto da contenção específica, aqui no estudo de caso teve o rompimento. Não. Ela vai servir como um funil, tá? Primeiro, se fala de algo mais geral, e aí nós vamos afunilando para o específico. E aí, depois só desse específico, que aí a gente vai para a metodologia, né? Então, na verdade, não dá para ir direto assim. Você teria que fazer uma análise mais detalhada. Perceberam que esse caminho, ele é um caminho meio comprido. E aí, o que eu já sugiro vocês irem fazendo? Como eu já pedi para vocês colocarem lá no trabalho 1.0, né? Estava lá, 1, introdução. 2, objetivos. Aí no 3, tem a revisão bibliográfica. E aí vocês já irem tentando imaginar o que seriam os capítulos dessa revisão bibliográfica. Então, por exemplo, 3.1 é uma parte mais geral. 3.2, aí vai para uma parte mais específica. 3.2.1 vai para uma parte mais específica ainda, né? E por aí vai. Lógico, tudo vai depender do tema. Quem tem estudo de caso ainda, vale a pena colocar antes da parte da metodologia um capítulo só para o estudo de caso, falando sobre as características da região, da obra, enfim, que vocês estão estudando, tá? E montar esse fluxograma, esses tópicos, porque isso vai ajudar vocês a, inclusive, dividirem o trabalho entre os integrantes do grupo, tá? Então, o caminho principal é esse, porque não tem como eu sair direto para o objetivo já para o resultado. Você tem que primeiro apontar uma revisão bibliográfica, apontar a metodologia que foi usada para os resultados, né? Resultados, geralmente, a gente faz uma discussão dos resultados junto com eles, e o fechamento, uma conclusão, e depois as referências.
tá? Então, essa ideia, quem já me enviou o arquivo no Classroom, já deixou mais ou menos montado as partes principais: introdução, objetivo, revisão, resultado, conclusão, referência, já deixou isso meio que indicado. A missão de vocês, né, agora é o quê? É vocês elaborarem esse caminho intermediário, irem detalhando cada um, né, dos capítulos em subcapítulos. Então, por exemplo, né, um grupo vai falar sobre um estudo de caso aí de utilização de um concreto, né, com um certo tipo de aditivo. Tá. Então, olha só o que a gente tem que subdividir antes de fazer uma análise. Eu tenho que falar sobre, número 1, concreto. Não tem como falar sobre um tipo de concreto sem falar sobre concreto em geral. Então, parte geral, concreto. Tá. Aí nós vamos falar dos tipos de aditivo, para falar depois do aditivo específico que você está querendo analisar. Então, você fala de uma maneira mais rápida sobre os outros tipos e vai detalhar no que você está estudando. Beleza. Tá. Aí depois, você está utilizando esse concreto em uma certa obra. Quais são as características dela? Então, você tem um capítulo também de estudo de caso aí no meio do caminho. Tá? Qual foi o método que foi utilizado para você fazer a sua análise? Então, tem alguma fórmula, alguma coisa alguma norma que você utilizou? Metodologia. Para só depois você discutir o que vocês encontraram nessas pesquisas, nesse estudo. Tá? Então, esse é um caminho que eu gostaria que vocês tentassem tirar até semana que vem, para apresentar aqui para mim durante a pré-aula. Tá bom? E reitero o que estava aqui, ó, somente o grupo com esse tema de contenções, patologia e ruptura que enviou a primeira entrega. Deixa eu ver quem está aqui. Quem levantou a mão? Fala, Keila. Oi, professor, boa noite, tudo bem? O senhor está falando do meu grupo, meu querido. Eu estou falando do seu grupo? Correto, opa. Então foi você. Não tô criticando o seu grupo, tô falando que vocês Não, têm muito. eu só levantei a mão porque estou presente. Ah, tá bom. É que eu acho que no começo só tava o Raul, se eu não me engano. Isso, o Raul é do meu grupo também. Tá, Boa noite. boa noite. Posso colocar na tela para comentar alguns ajustes já? Pode sim, fica à vontade. A gente está aqui acompanhando, tá bom? Tá, peraí. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Ó, então, vocês colocaram aqui, na capa, a gente só coloca os nomes, tá? Não precisa, não coloca o RA, não. RA depois vocês colocam, quando vocês forem entregar, vocês colocam no comentário, na entrega final, os RAs dos integrantes, para garantir. Tá? Não precisa escrever TCC. Você só coloca o título do trabalho. Então, se ele fosse um TCC, se ele foi um projeto integrado, isso, a pessoa que está lendo, ela não vai saber, a princípio, pela capa. Tá? Mas você escrever só aqui TCC, ele fica... Porque o título do trabalho não é TCC. Né? Esse título aqui, assim, antes de falar do título, também pode tirar essa turma 72. Você tem que pensar que esse trabalho, ele pode, né, às vezes você vai apresentar para alguém e a pessoa, tá, mas o que é turma 72? Né? Você tem que pensar que ele
poderia ser utilizado fora também. Tá? Sobre o título, eu sugiro vocês darem uma pensada melhor aí e tentar esclarecer um pouquinho mais sobre o que vai ser falado. Não precisa resumir. Tá? Título de trabalho ele pode ser longo, não tem problema. Embora tenha algumas pessoas que não gostem, eu acho que é melhor a gente detalhar o que está sendo falado no título, para a pessoa, quando lê o título, já entender direto. Nesse título, se eu leio assim, de bate-pronto, eu não sei do que vai ser tratado. Contenções, patologia A e ruptura A. Estudo de caso. Então, tá, eu sei que tem algum estudo de caso e que deve ser tratado esse tipo de informação aí dentro. Mas eu não sei, por exemplo, o que aconteceu, né? Então, o que eu sugiro? Geralmente, quando a gente trabalha com estudo de caso, a gente faz o estudo de caso como um subtítulo. Então, o que vocês querem trabalhar? E aí, estudo de caso, aonde foi? É o caso de um rompimento na encosta, na obra tal, de tal lugar. Tá bom? Então, pensem nesse esquema de título, subtítulo. Vou tentar achar aqui alguns arquivos de estudo de caso. Vou mostrar nos meus arquivos aqui. Mas, se bem que eu posso... acho que vocês conseguem achar de uma maneira mais rápida até no Google. Tá? Então, o que vocês vão falar? Vocês vão falar, no caso, da obra, né? Essa obra aí, vocês têm acesso a ela? Alguém trabalha nela, trabalhou nela? Só para esclarecer. Uma pergunta. Eu não sei se o Raul vai responder. Raul? Raul? Sim, a gente vai ter o acesso assim, às informações dessa obra, tá bom? Tá, E o ocorrido dessa obra foi um problema da sondagem, onde apresentava mica, e aí teve o tombamento, algo do tipo, tá bom? Aí a gente vai falar sobre essa obra. tá. Então, o título, eu acho que vocês poderiam colocar um asterisco aí nele. Não precisa tentar mudar agora. O título é uma das coisas que a gente, na verdade, coloca por último, para ele tentar ser bem descritivo do trabalho. Tá? Mas ele vai precisar ser um pouquinho mais específico. Tá bom? Aí, ó, deixa eu subir aqui para ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Essa parte aqui é a mesma coisa, se vocês tiram as RAs também, tá? Aí vai alterar aqui o título. Isso aqui, São Paulo 2023, beleza. Certinho. Tá? E aí vamos lá para os objetivos. Ó, percebam que vocês foram do objetivo direto para a metodologia. Primeiro, faltou aqui uma revisão bibliográfica no meio do caminho. Tá? Só para vocês anotarem também. Deixa eu colocar aqui, aliás. Então, o trabalho tem como objetivo geral explanar pontos essenciais que abrangem a maioria das patologias e rupturas de contenções executadas pelo solo nacional através de análise dos problemas ocorridos durante a execução de uma obra em Barra do Piraí. Eu acho que, na verdade, o objetivo geral é analisar os problemas ocorridos na obra na Barra do Piraí. Esse é o objetivo geral. Né? Os problemas ocorridos, né, na parte da análise das contenções e aí tudo bem. Mas não do solo nacional. Vocês vão fazer alguma
verificação de porcentagens, vocês vão fazer alguma verificação de alguns ajustes? Então, essa é a minha pergunta. Não, vocês vão se focar naquela obra. Tá? Então, solo nacional, você pode ter várias coisas diferentes. Tá? E isso é muito genérico. Vamos tentar ser específico. Apontar erros de projeto, execução antes e durante a realização da obra. Legal. Mas cuidado com isso, né, para também não ficar uma coisa muito criticando o pessoal que trabalhou lá. Tá? Isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado também para não... Às vezes as pessoas acabam se sentindo ofendidas, atacadas diretamente pelos erros de projeto ou execução. Então, tomar cuidado com isso. Identificar e analisar os pontos que causaram a ruptura da encosta durante a escavação. Maravilha. Definir soluções de projeto com análise geotécnica. Isso é muito complicado. Tá? Porque essas soluções de projeto, se vocês colocam aqui no objetivo e no final vocês não dão nenhuma solução, o trabalho não atingiu o objetivo dele. Então, ele não tem sentido. Tá bom? Então, esses daqui eu também sugiro vocês colocarem um asterisco. Por quê? Para verificar se ao longo do desenvolvimento do trabalho, vocês vão conseguir atingir tanto esse quanto esse segundo aqui, né? Essa sequência executiva. Vocês vão conseguir atingir isso. Se atingiu, ótimo. Beleza. Tá? Então, era essa a ideia principal nesse começo, esse primeiro ajuste. Aí, o que eu sugiro vocês fazerem em sequência? A revisão bibliográfica, que é a pesquisa. Então, se vocês estão falando de contenção, vocês vão ter que fazer primeiro uma revisão geral, né, sobre isso. Aí, se vocês estão falando, né, na parte de contenção, patologia, aí, beleza, depois de falar de uma maneira mais específica, vocês vão falar lá da obra da Barra do Piraí. E aí tem, por exemplo, análise do solo. Vocês conseguirem colocar tudo que vocês conseguirem detalhar do que está sendo, quais foram as condições daquele local, melhor. Tá? Então, a próxima etapa aqui seria a parte da revisão. Por que a gente não coloca a introdução já? Porque, na verdade, a introdução, ela tem que pavimentar, né, ela tem que ir de um caminho mais geral para o objetivo. E vocês ainda não têm a ideia exata do objetivo do trabalho de vocês. Isso é normal, nesse começo. O objetivo, ele ainda vai... As pessoas às vezes falam, não, você tem que ter o objetivo fixo em mente. Não é sempre assim que acontece, né? E vimos aqui, por exemplo, que dá para fazer algumas mudanças. Tá? Então, né, através dessas pesquisas de revisão bibliográfica que vocês vão fazer, vocês vão conseguir aí sim descobrir qual que é o que vocês estão indo atrás de verdade. Tá? Seria isso. Tudo bem? Então, essa é a próxima etapa do trabalho de vocês aí, Keila. Professor, obrigada. Estou em aula aqui, mas agradeço, viu? Abraço. Ah, beleza. Boa aula aí para vocês. Obrigada. Vamos lá. Vitor Hugo, para qual e-mail vocês enviam os dados dos integrantes do grupo? Para nenhum e-mail. Vocês vão enviar lá no Classroom. Aqui, ó. Lista de integrantes por grupo. Tá? Então, o pessoal já mandou aqui, ó, os integrantes. Aí tem aqui o arquivo com os nomes. Tá bom? Michele, você tá com a mão levantada? Boa noite, professor. Boa noite. É que eu fiz o primeiro envio, porém enviei o arquivo errado. Eu tô arrumando o arquivo certo, já vou te enviar aí para você falar o que você achou. Tá bom. Fico aqui esperando, então.
Tá mandando agora? Sim, eu só tô terminando aqui, salvar, vou mandar. Beleza. Oi, Jonas, boa noite. Bem-vindo de volta. Jonas, acho que a sua tarefa, então, dessa primeira aula é primeiro encontrar um grupo, tá? Aí eu vou pedir a colaboração dos colegas, se vocês puderem, não sei se você já tá em contato com os colegas nos grupos de WhatsApp e tudo mais, para ajudar o Jonas aí a encontrar o grupo dele, né? E aí vocês se combinam, tá? Boa noite, professor. Opa, boa noite. Tudo bem? Não, Beleza? na verdade eu passei por um, eu tava afastado, né? Tô afastado ainda, eu passei por um transplante esses Ixi, dias, né, agora em dezembro, né? E aí eu tô afastado ainda. Então, mas pelo que eu entendi, em grupo, né? O trabalho? isso. Então, aí o que você precisa fazer é tentar encontrar um grupo, tá? Não sei se você já está Tá, em contato com os colegas aí ou não, né? Mas você já era dessa turma. eu tô no grupo do WhatsApp aqui. Tá, beleza.
falar com eles. Aí a ideia é para você encontrar o grupo, porque como trabalha em grupo, não tem muito como mandar individualmente, tá bom? Tá, entendi, vou falar com eles então. Beleza. Obrigado. Não, Professor. Pronto, professor, já consegui enviar. posso abrir aqui na tela também? Pode sim. Senão aí a gente comenta. Pera aí, então. Vamos lá. Então, já começando. Pode tirar os RAs. RA vocês colocam depois. Vocês colocam no comentário quando vocês forem entregar. Tá? Não precisa. Patologias e alvenaria estrutural. Mesma coisa do que eu falei para outro grupo. Esse título também está muito genericão. A gente vai ter que pensar, vocês vão ter que pensar aí em algo mais específico do que vocês vão trabalhar. Tá? Aqui tudo bem. Essas folhas, legal que vocês já deixaram. Né, listas, tudo mais. Sumário. Aí está faltando já a introdução. Vocês já pularam para os objetivos. Tá? Primeiro, antes do objetivo, é a introdução. Por que a gente não está fazendo a introdução? Porque, na verdade, primeiro a gente tem que falar pensar o que vai ser o trabalho. Depois a gente coloca aquele texto explicando o que ele vai ser. Tá? Então, uma coisa, o objetivo é mostrar de uma maneira resumida. A introdução é aos poucos ir mostrando por que esse trabalho é importante. E, na verdade, vocês ainda não sabem, né? Vocês ainda não estudaram isso, vocês não foram atrás para deixar claro na cabeça de vocês por que isso é importante. Então, por isso que a gente vai fazer depois. Tá? Mas vamos lá. O objetivo desse trabalho é demonstrar, através de um estudo de caso, as problemáticas, patologias que se apresentaram em estrutura de alvenaria estrutural. Então, ó, isso aqui é o objetivo. Isso aqui já é uma discussão. Tá? Então, isso aqui, na verdade, acaba sendo uma parte da introdução até. Vocês poderiam aproveitar isso para a introdução. Mas o objetivo tem que ser, geralmente, em uma frase. Então, demonstrar através de um estudo de caso. Aí, o que seria interessante é qual é esse estudo de caso. Destaquem esse estudo de caso. Né? Onde que ele fica? Qual que é o tipo de obra? É um edifício comercial, residencial? É um condomínio? Tá? Para deixar mais claro. Vamos ver, apresentar ao mercado a importância de não só o mercado, né? Não necessariamente quem vai estar lendo isso aqui vai ser do mercado, tá? Mas pode ser, por exemplo, alguém que está... Eu, por exemplo, lendo, eu não sou do mercado, né? E pode me ajudar a entender um pouquinho mais. Controlada, respeitando as normativas, tudo bem. Aí a gente depois discute um pouquinho mais esses objetivos, auxiliar na identificação de patologias, demonstrar através do estudo de caso a negligência com... isso aqui, eu acho que vocês podem reformular a frase. Tá? Deixa eu falar aqui, tem a negligência na qualidade da execução dos serviços, é bem genérico também, né? E negligência é uma palavra bem forte. Depende muito do que vocês estão querendo apontar aqui. Tá? Mas a ideia inicial, ok. Então, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências. Nem sempre vocês precisam ter tudo isso, tá, gente?
Não precisa necessariamente ter glossário, apêndice, anexo, só se vocês forem precisar, tá? Tem lá no manual, tem os elementos obrigatórios e os elementos facultativos. Foca só nos obrigatórios por enquanto. Tá. Então, uma coisa que não ficou claro para mim aqui, nesse objetivo, é, primeiro, tá, entendi que o tema do trabalho, que é patologia estrutural. Beleza. Percebam que vocês falam especificamente de alvenaria. Alvenaria estrutural. Tá. Quando a gente fala aqui, né, patologias em alvenaria estrutural, nós temos algumas diferenças, por exemplo, para patologias em estruturas de concreto armado. Né? Não quer dizer, nesse trabalho, que vocês não vão falar dessas patologias também. Tá? Isso eu quero que fique bem claro. Por quê? Porque o foco vai ser alvenaria estrutural. Tá? Mas, vocês também podem falar dos outros tipos de patologia. Tá bom? E aí, uma coisa que eu sugiro é, deem uma pesquisada, já que vocês falam que o problema é de execução, essa norma aqui, ela tem um nome só alvenaria estrutural mesmo? De cabeça eu não sei. Alvenaria estrutural já tem as partes. Tá. Aí o que eu sugiro é vocês tentarem também destacar, principalmente, a parte de execução. E aí a parte de execução, geralmente tem algumas diferenças aí que as construtoras acabam tomando em relação à normatização, né? Elas têm alguns manuais específicos para cada construtora. Então, o que eu sugiro para vocês? O objetivo, tudo bem deixar assim por enquanto, mas também vai ter aquele asterisco, tá? Para a gente pensar um pouquinho mais nele depois. E aí, já começar também a fazer a pesquisa. Então, se vocês vão falar de alvenaria estrutural, tem que pensar novamente em funil, na revisão bibliográfica. Não tem como falar em alvenaria estrutural sem eu falar brevemente de estrutura. Porque a estrutura de alvenaria estrutural é diferente de estrutura de concreto armado, diferente de estrutura metálica. Né? Então, nem que seja uma, 2 páginas, mandar primeiro aquelas diferenças entre esses tipos de estruturas. Depois, vocês podem falar dos materiais. Então, alvenaria de vedação em relação à alvenaria estrutural. Né? Para só aí começar a entrar na normatização. Então, percebe que a gente vai aos poucos especificando cada vez mais. Para, no final de toda essa revisão, ir para o estudo de caso e aí fazer a análise. Tá? Deu para entender mais ou menos o que eu quero, então, que vocês façam? E também, Michele? É bastante coisa. Sim, professor, deu para entender um pouco. Conforme as aulas, a gente vai entendendo mais e vamos corrigindo. Tá, entendi que talvez você ainda esteja meio perdida por onde começar. Exatamente. Pelo seu tom de voz. Façam assim, então. O que eu sugiro é tentar elaborar sempre uma lista. Não tem como você ir direto falando de patologias em alvenaria estrutural sem falar, pelo menos, já tem 2 coisas que você precisa necessariamente falar antes. Número 1, patologias em geral. E número 2, alvenaria estrutural. Tá? Conforme vocês vão
Aí comecem a fazer uma pesquisa, e conforme vocês vão fazendo essas pesquisas, vocês vão vendo que ou você vai ter ramificações mais gerais, que nem eu falei, por exemplo, diferentes tipos de estrutura, ou você vai ter ramificações, né, que vão afunilar, deixar mais específico, tá? Então, geralmente, o que eu, pelo menos, quando eu escrevo algum trabalho, eu costumo fazer um fluxograma, no PowerPoint mesmo. Eu faço no PowerPoint porque eu não gosto muito de ficar no papel. Eu prefiro no computador, porque o papel eu perco. Então, por onde a gente vai começar? Bom, vamos começar falando sobre tal. Puxa uma setinha. Disso, vai para onde? Se você pensar e falar, ó, vou de alvenaria, e do nada eu vou falar de patologia, você percebeu que teve um pulo nesse meio do caminho? Você mudou de assunto? Então, é interessante vocês pensarem como que vocês vão deixar esse caminho mais fluido. Então, eu vou falar, por exemplo, de estruturas, aí fala, sei lá, da alvenaria estrutural, beleza. Fala de estruturas, afunilei para a alvenaria estrutural. Da alvenaria estrutural, eu posso falar, por exemplo, das normas, né? E aí tem lá nas normas alguns limites. Então, tem limite, por exemplo, de execução de junta, né? E aí vocês podem colocar isso como um gancho para falar da parte de patologias. Você tem que pensar sempre nessas ligações. Se não, vira assim: capítulo 1, alvenaria. Capítulo 2, estudo de caso. Capítulo 3, patologia. Capítulo 4, sei lá, gráficos. Fica tudo. Percebeu que não teve ligação alguma nisso que eu falei? O caminho não foi. Se você falar no texto e tentar fazer essa ligação, beleza. Esse que é a dificuldade de vocês, tá? Que vocês vão ter durante o semestre, fazer essas ligações, tá bom? Então, para a semana que vem, dividam aí o grupo e tentem já fazer esse desenvolvimento, a revisão bibliográfica. Tentem já trazer alguma coisa sobre essas partes mais gerais, pelo menos, tá? Nem que seja uma página falando sobre alvenaria estrutural, certo? Tudo bem, Michele? Sim, professor, tudo bem, deu para entender bastante. Obrigada. Então, é isso aí por enquanto. Thales, diga. Boa noite, professor. Eu entrei quase agora na aula. Será que você poderia dar uma pincelada aí no trabalho que a gente enviou do meu grupo, por favor? Vixe, vocês enviaram agora também, não? Não, não. Quando que vocês enviaram? A gente enviou na parte da tarde. Porque eu só tenho aqui, é o grupo, deixa eu ver, que só tem o grupo da Michelle e o grupo da Keila. Só os dois? É, Nossa, aqui o integrante do grupo disse que já tinha enviado o trabalho. Pediu até para não, mim. o que eu tenho aqui, ó, que vou mostrar aqui, tá? Entrega inicial. Você que tem enviado aqui lista de integrantes. Que lista de integrantes é o basicão. Não, foi o entrega inicial mesmo que ela A falou. entrega inicial aqui, ó, só tem a entrega do grupo da Michelle, que eu acabei de mostrar, e do grupo da Elizabeth. Você não é de Beleza. nenhum desses dois grupos. Beleza, então eu vou conversar com ela aqui, eu vou ver se houve alguma coisa errada aí. Tá bom. Valeu, obrigado. Nada. Não esqueçam de mandar aqui no Classroom, tá, gente? No e-mail eu quase não consigo olhar. Beleza. Valeu? Valeu, professor.
Bom, galera, então é isso aí. Já estou indo. Deixa eu ver aqui, Rodrigo. Então, Rodrigo, a ideia é vocês já tentarem fazer isso que está aqui na tela, tá? Que é entregar um arquivo com aquele capa, contracapa, resumo, deixa em branco, abstract, deixa em branco, e objetivo do trabalho, né? O tema vai acabar sendo o objetivo do trabalho, tá? Essa é a ideia para vocês fazerem essa entrega, tá bom? Mesmo que dê aqui como atrasado, entregue, tá bom? Porque aí a gente já consegue falar na próxima aula sobre o que vocês precisam fazer. Combinado? Bom, então acho que é isso, galera. Uma boa aula para vocês. Eu também vou aqui para a aula. Até mais.